Vamos lá. Revelado o verdadeiro poder dos Piratas Coração, Barba Negra versus LoL explicado. Capítulo 1064, meu Deus, capítulo bom. LoL versus Barba Negra é uma das lutas mais Ai, tá muito alto, gente, desculpa. Deixei todo mundo surdo. Porque o último vídeo tava muito baixo. insanas de toda a série, onde podemos ver mais dos poderes de duas grandes potências dos mares de One Piece. De um lado, a escuridão e o tremor, e do outro lado, o desperto. Aquele que matou Big Mom e... como assim? Big Mom realmente morreu? Isso é realmente verdade ou não? Pudim despertou seu terceiro olho para confirmar isso? Teve Juju Enquanto Osso já? Akuma, Não, por tem que ele mais escolheu tarde vai ter se Juju aliar Osso. ao governo mundial? Bom, eu tenho algumas respostas para isso. Quer saber todos os segredos de um dos melhores capítulos de toda a série? Então se liga que eu vou falar nisso agora. O manga aqui eu tô ligado nesse... Cara, todo vídeo... Um dos melhores capítulos, hein? Esse daqui é o melhor, hein? Esse daqui que saiu, porra, não supera. Não tem nada que supera isso daqui. Eu tô ligado. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, melhor capítulo de One Piece, eu tô falando a verdade, esse capítulo foi muito bom, muito dinâmico, eu nunca imaginei ver esse tanto de personagens em um só capítulo e ainda ter o Luffy com 70 anos e um futuro onde tudo deu errado. Simplesmente genial, muita informação legal nesse capítulo, muita entrelinha e eu trouxe tudo pra você, todas as respostas que você tá buscando, então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, se já é da pior geração, dispara o like, agora vocês tudo sobre One Piece 1064. Então começamos com a nossa história de capa, confirmando que Aokiji foi sim o responsável pelo sequestro da Pudim lá em Holy Cake, que Van Augur era quem estava com ele e não Lafitte. O que só é interessante porque Shiryu e Lafitte não deram as caras ainda e estão em algum lugar aprontando algo. O visual do Aokiji é demais e por enquanto sem dúvidas é o mais forte dos comandantes Yonkou. O mais legal dessa capa é que é a primeira vez em toda a história de One Piece que algo termina assim, se conectando diretamente com o capítulo que começa frenético com a luta de Tite e Lau. E não vou longe em dizer que é uma das melhores lutas de toda a série. Tite diz a Lau que ele pode tentar escapar se quiser, mas não vai conseguir. E o Lau então usa o seu R-Room para amputar, cortar o Stronger ao meio. O R-Room, galera, é como uma sala que o Lau projeta em qualquer lugar. Seu significado é Remote Room, ou traduzido, sala remota. Por isso, Barba Negra reconheceu o despertar do Lau, porque sabe que seu poder agora afeta o ambiente e os inimigos. Não só isso, Barba Negra também tem uma capacidade de sentir o poder aí dos seus inimigos. Vemos mais disso quando ele e Luffy se conheceram e ele comentou que o Luffy era muito mais forte do que a sua recompensa estava sugerindo. Mas bem, o Lau então ordena que Hakugan, um dos seus tripulantes, assuma o comando do submarino Polar Tang, enquanto Barba Negra tenta esmagar os seus inimigos com seus terremotos. Doc aqui pensa que o Stronger está morto quando vê que o Lau cortou ele o meio e arremessa suas maçãs explosivas em retaliação. Então temos uma grata surpresa. Os Piratas do Coração, tendo nascido e crescido nas águas gélidas do North Blue, são especialistas em lutas marítimas. Beppo, que tem um ouvido muito bom, diz a Jean Bart que Augur está às 3 horas para ele poder ajudar o Lau. Eu adoro aqui, não é aqui de observação. É só a audição do Beppo que é boa. O Lau continua os seus ataques usando a onda de choque, esticando sua lâmina que perfura o Barba Negra diretamente. Um dos pontos ruins da fruta da escuridão, se lembrem, é receber todo o dano que ele leva, não tem tangibilidade. Mas eu sei que o Barba Negra tem uma contramedida para isso, ele não mostrou. Você prefere o sistema de poder de One Piece ou Hunter x Hunter? Cara, você acabou de falar de duas coisas. Eu fiquei até... Qual o sistema de poder? Mano, o único que é mensurável é o Hunter x Hunter, tá ligado? Que realmente tem Derline Pirona mandou R$2. Que realmente tem Silva, você já viu uma o trailer do grupo proporcionalidade. animado da URT? Não vi ainda, tenho que ver. Porque o One Piece não é
palpável, real. E o Hunter x Hunter serve pra tudo, né, mano? Tipo, tanto que às vezes eu fico brincando. O Luffy, ele vai ser um fortificador. E porque ele tá concentrando o Nen dele. Ele tá falando o golpe porque... Tipo, eu acho que o do Hunter x Hunter, ele explica até outros sistemas de poder. Então, eu acho que o sistema de poder criado no Hunter x Hunter do Nen é o melhor já feito. Ele explica não só ele, cara... Bagulho genial, né? Porque você precisa contar... Ou falar o nome do golpe. Você precisa falar o nome do golpe porque você tem que ter a intenção. Então, tipo... E quando o seu adversário ouve, aumenta a chance do seu golpe ser... Né? Então, tipo, não dá nem pra comparar, né? 1% da sua real força ainda. E quando mostrar, meus amigos... Segurem seus segredos que vão ser revelados. Van Algur se teletransporta para perto do Teach. Então pergunta se ele quer voltar para o navio depois de ser ferido. Ao qual o Barba Negra apenas ri. Eles sempre terminam o que eles começam. Surge então um diálogo bem legal. Onde o Law diz que todos os comandantes do Teach são usuários de Akuma no Mi. Então isto significava que todos eles eram fracos contra o mar. A qual o... Fera e N manda de F. Ah, ele só fere e não manda de F? É, tem isso. Barba Negra diz que os benefícios superam as limitações dos frutos. E que essa é a essência da Akuma no Mi. Vamos lá, galera. Eu estou muito feliz por finalmente ver uma batalha naval em One Piece. Eu espero que vejamos mais disso. Eu gosto dessa fala do Law também. Pela sombra que ele acabou jogando. Todos os oficiais com poderes de fruto do diabo são verdadeiras âncoras. E por que eu gosto desse diálogo? Porque eu também concordo com o que o Barba Negra diz sobre os benefícios dos usos das frutas. É só olhar para o Van Algur. Essa fruta do teleporte é um divisor de águas. Sendo capaz de salvar qualquer pessoa em quase qualquer lugar. Mas eu também acho que esse capítulo, principalmente esse diálogo aqui, funciona bastante como um prenúncio de Barba Negra se afogando no mar. Onde nenhum dos seus comandantes vai poder fazer nada a respeito. Morrer para o mar seria um final digno para o Teach. E eu adoraria... Cara, isso aqui é muito interessante porque uma das características do Luffy é ser salvo. O Luffy ele é salvo a história inteira. A história inteira o Luffy era pra ter morrido. Ele sempre foi salvo por alguém. Então ele sempre teve companheiros que salvaram ele. Ia ser bem interessante no final o Barba Negra sozinho, não sendo salvo por ninguém e morrendo afogado. Isso daqui realmente é muito interessante. Que o Barba Negra fosse o único caso de um usuário de Akuma no Mi que realmente se afogou. Na sequência, vemos que os piratas do Barba Negra não esperavam que os piratas do coração fossem tão fortes no mar. E eles temem que o seu navio seja afundado. Finalmente Oda deu um tempo para a tripulação do Law, que até agora eram personagens completamente aleatórios. E eles serem especialistas em batalhas navais é uma feliz surpresa na minha opinião. Isso tornou essa tripulação muito mais original e única. Ainda mais com Polar Tang, que para quem não sabe, esse submarino foi construído por um cientista chamado Wolf lá na ilha Andorinha. E foi onde o Law montou os piratas do coração com Sati, óbvio, né? Beppo e Pinguim. E eles ajudaram o Wolf a derrotar um pirata que atacou a ilha. E o Wolf presenteou eles com o submarino. O Polar Tang é bastante high-tech. E até agora só vimos Vegapunk e Frank criarem algo assim. Bom, o Law também parece extremamente impressionante com sua Akuma no Mi desperta depois de uma semana de descanso. Oda também definitivamente previu que estaríamos fazendo piadas com a equipe do Law. E fez o contrário, tornando eles dignos de elogios. Enquanto eles lutam, vemos Pudim, que é refém no navio do Barba Negra. Nós vemos ela trancada dentro de uma cela. Ela então conversa com o subordinado de Teach, dizendo que se a Big Mom estivesse viva, ela calaria todos eles. E vamos lá, galera, Big Mom está realmente morta? Definitivamente não está. Leve isso aí como um engodo da escrita de Oda, para todo mundo achar que ela está morta, mas com certeza ainda vamos ver ela e Kaido aparecer na Também história. acho. Pudim não conseguiu verificar se isso é verdade ou não. Ela foi sequestrada por Van Algur e Aokiji, enquanto a Big Mom estava lá no país de Wano. Então ela não estava na ilha de Holy Cake para saber se essa notícia é verdadeira ou falsa. Seu terceiro olho nesse capítulo não é nada fora do comum. Nem é confirmado que ela despertou o poder da sua tribo. Mas o mais gritante aqui, na minha opinião, é
Pensem que desenvolvimento interessante. Lau ajudando Pudim a escapar do Barba Negra. Isto me faz pensar que a Pudim vai acabar se juntando aos piratas. Opa, muito obrigado, Tom. Cozinheira, e vai ser a solução deles. Obrigado por colar aqui, tamo junto. Para conseguir ler os poneglyphs. Olha que magnífico isso. Ver o poder da tribo dos Três Olhos ajudando o Lau a decifrar as pedras. Kid com o homem da marca da queimadura lendo para eles. E o Luffy com a Robin decifrando os poneglyphs. Cai perfeitamente. Então, Pudim, próxima pirata dos corações, confirmada com certeza. Por fim, encerramos a cena de Lau e Tite com um prenúncio bem ruim pro lado do Lau. O Barba Negra usou o seu Vortex negro da Yami no Mi. Isso é mal, galera. Noite, esse poder Caio, é aquele que puxa os inimigos e anula os poderes dos seus frutos. Então o Lau pode acabar se dando mal se deixar o Barba Negra completar esse ataque. E para deixar o capítulo mais louco, surge a Akainu, que diz que eles devem esperar para ver o que acontece nessa batalha entre Lau e Tite antes deles agirem. E que ser um almirante de frota é um trabalho muito frustrante. Eu não sei porquê, mas eu começo a ver também o Akainu renunciando a esse cargo de almirante de frota só para ir ao combate direto. Parece uma cena aqui para isso poder acontecer, viu galera? E então vamos para a ilha Egghead. O pacifista parou de se mover e procurar por Luffy e o resto dos seus companheiros, porque eles mudaram eu tô parecendo aparência melhor de idade. Eu nunca achei que eu veria o Luffy de um futuro onde tudo deu errado. Muito boa essa cena. Temos então uma conversa interessante. Jinbe, que é uma criancinha, diz que Kuma era um rei malvado do reino Sorbet que foi expulso por seu povo e se tornou um pirata. Kuma ingressou no exército revolucionário, foi preso pela marinha e acabou condenado à morte. No entanto, Vegapunk ficou muito impressionado com sua força física e em troca de experimentar nele e fazer clones, eles permitiram que Kuma voltasse ao mar como um dos membros dos Chichibukais. Bonnie diz que entende que ele participou dos projetos de clonagem e que ele era um Chichibukai, mas que transformá-lo em um ciborgue completo era o mesmo que uma sentença de morte. Bonnie diz que o seu pai não era um tirano e que ele odiava o governo mundial, que não havia como seu pai trabalhar diretamente com eles, que eles devem tê-lo forçado de alguma forma. E vamos lá galera, eu tenho uma ideia assim do que aconteceu com o Kuma. Sabemos que o Kuma, ele é um dos mocinhos. E o que torna essa coisa do tirano um tanto quanto intrigante. Um tirano é um governante muito opressivo. Mas ele sempre foi mostrado como muito gentil. Então ele era um tirano que mudou seus caminhos? Quando vemos essa fala do Morley dos revolucionários, as coisas começam a clarear, a ganhar um pouco de forma. O Morley pinta Kuma como uma vítima do governo mundial por toda a sua vida. Lindbergh aponta que ele era o rei de uma nação que era aliada, o reino Sorbet, e que eles ousaram como um exemplo para mostrar ao mundo como o mais resistente dos homens se tornará caso desafiem os deuses. E Kuma veio obedecendo às ordens e foi o mais leal dos Chichibukais até sua morte iminente. Ele também deixou o governo mundial usar seu corpo para os pacifistas. Como um revolucionário gentil, com tanto poder se deixa passar por isso. Encontramos 3 bons reis no mundo de One Piece: Cobra, Netuno e Riku. Todos esses reis eram bons, mas 2 deles se envolveram com os Chichibukais. E isso causou 2 grandes eventos. Crocodile manipulou Arabasta em uma agitação civil acusando Cobra de roubar o pó da dança que fazia chover. Felizmente foi salvo por Vivi e companhia a tempo. Já Doflamingo manipulou Dressrosa controlando o rei Riku e seu exército e enviando todo o seu exército para massacrar civis. Riku foi expulso e odiado pelo país por anos, enquanto era inconscientemente controlado por Doflamingo. O que isso tem a ver com Kuma? Bom, imagine a situação de Riku, mas ao invés de um ex-dragão celestial, ter todos eles na sua cola. A grande revelação da destruição total de Lulúcia por se revoltarem contra o seu rei começa a fazer sentido ao ligarem Kuma com essa história que é muito parecida. Kuma aliou a si mesmo e o seu reino com os revolucionários e Dragon, que é o pior criminoso do mundo, contra o governo mundial. O governo mundial absolutamente não gostou disso e de alguma forma
Kuma sabe da existência dessa arma secreta de Insama. O reino Sorbet, desconhecido de seus cidadãos, acabou se tornando um refém do governo mundial e foi usado como alavanca contra Kuma. Kuma, não tendo nada a fazer sobre esse assunto, é forçado a se transformar em um tirano. É expulso do seu próprio país e se torna um Shichibukai. Mas isso não é punição suficiente. Ele agora tem que oferecer todo o seu corpo ao governo mundial e servi-los mesmo após a sua morte. O que ele faz é tudo pelo seu país, que agora o conhece como um governante terrível e ninguém sabe do seu sacrifício. Ninguém além de Dragon, muito provavelmente. É legal isso, né, galera? Daria um peso muito legal à história do Kuma, porque ele se entregou ao governo mundial. Para deixar as coisas mais misteriosas, Bonnie diz que Kuma era de uma raça especial, mas isso não seria um motivo para eles experimentarem ele como o fizeram. Vamos lá, galera, uma raça especial. Aqui vejo duas coisas muito legais. Primeiro, a raça. Segundo, que Bonnie pode não ser filha biológica do Kuma. Qual a raça do Kuma? Lunarian certamente ele não é. A única raça misteriosa no ar ainda são os Onis, mencionados pelo Kaido. Se lembrem que para Big Mom faltava 3 raças: gigantes, lunárias e essa última que pode ser os Onis. Agora, com Oda tendo Kaido mencionado especificamente o sangue Oni de Yamato, isto confirma que ele e Yamato não são humanos e sim Onis, e pai e filho. Isso coloca Bonnie como não sendo uma filha biológica do Kuma. Eu digo isto porque ela se refere ao Kuma sendo de outra raça e não ela. Mas bem, para encerrar, vemos Vegapunk Lilith usando o Vega Force 01 como um propulsor e um dispositivo antigravitacional para voar, o que é demais. Infelizmente o Vega Force 01 só funciona na ilha de Egghead por conta das suas condições atmosféricas especiais. E o seu objetivo é torná-lo utilizável em qualquer lugar do mundo. O laboratório de Egghead é chamado Lab Phase e ele está acima das nuvens. No terreno está a Phase Favírio, que é a área onde vivem todos os trabalhadores e pesquisadores da ilha. E as nuvens que estão ali são as mesmas de Skypiea, tanto a terra das nuvens quanto o mar das nuvens. Isso é muito legal, foi possível porque eles conseguiram estudar a Pyrobloin ou a Pirobloina. Pra quem lembra, eu falo bastante da Pirobloina, né? Mas se você não se lembra, é um elemento que é jogado aos céus através de erupções vulcânicas que estão abaixo do mar. E é o composto responsável pela criação do Kairos aqui. Achei muito legal voltarmos. Isso aqui é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem não lembra disso daqui, né? Porra, óbvio. A esse assunto que surgiu lá em Skypiea, né? Temos então novos trajes futuristas para todo o bando. E para encerrar, Vegapunk Shaka, que é sim o Daft Punk, diz que ser um gênio também significa que você pode ver seu próprio futuro e que ele provavelmente vai morrer em breve. E ele conversava com ninguém menos que Monkey D. Dragon. E uau, Dragon nem estava na lista de pessoas na minha cabeça que seriam mencionadas nesse arco agora. Mas eu posso ver porque o Vegapunk iria querer falar com Luffy e o Chapéu de Palha. Certamente Vegapunk atua junto dos revolucionários. Isso acaba explicando porque ele acatou o pedido de Kuma para programar ele para cuidar do navio dos Chapéus de Palha durante o time skip. Esse capítulo ele é surreal, tem muita informação, o tanto de personagens grandiosos que surgem. Vegapunk dizendo sobre sua morte também é muito legal, galera, por conta do governo mundial ter cortado relações. Temos uma ideia do porquê, mas ainda precisamos descobrir mais que tipo de tabu Vegapunk realmente mexeu para se tornar algo contra ele. Sem dúvidas, esse foi um dos melhores capítulos que eu li em anos de One Piece, muito pela dinâmica. Tivemos praticamente 3 histórias distintas acontecendo. Gostoso. E foi um dinamismo muito rápido, gênio. bem interessante. Sim, sou gênio. Gostei bastante do Oda Sim, também, God. trazendo essa coisa da tripulação do Law, que eles não são poderosos, não são fortes, não têm desenvolvimento, mas são fortes em uma batalha naval. Isso é legal, eu espero que o Oda traga mais batalhas navais. Eu achei até que aconteceria no país de Wano, mas precisa ter, falta um pouquinho disso. E ele colocando isso na tripulação do Law torna eles bem originais. Adorei, espero que faça o mesmo com o Kid, que precisa de mais desenvolvimento também na sua tripulação. Fora isso, muitas coisas legais reveladas. E finaliza esse vídeo perguntando pra você: por que você acha que o Kuma se entregou ao governo mundial? Será que foi uma coisa muito parecida ali com o Cobra e o Riku, onde as pessoas acham que eles realmente eram tiranos, mas
Eu até levantei isso daí, né? Isso daí é fake news do governo mundial. Ele com certeza não era tirano. E ele teve que abrir mão da própria vida porque estavam colocando em perigo as pessoas que ele amava, né? Eles sempre tentaram proteger o seu país. Deixe sua opinião, faz seu review, coloca aqui no comentário. E se você... Quero saber, hein? Quero saber. Cara, eu acho que é isso. Os detalhes assim... Eu nem sei porque o Mangaka explicou aqueles detalhes ali, né? Porque é óbvio, todo mundo tá lembrado disso, né? As coisas que ele falou ali são óbvias, né? Tipo, todo mundo lembra. São detalhes que, porra, né? Como o Nescaldinho falou, quem não lembra viu One Piece de olho fechado, né, cara? Porra, óbvio. Então são detalhes óbvios, assim. Da próxima vez eu acho que ele nem precisa explicar. Talvez ele precise explicar pros leigos, não pra mim. Mas pros leigos, é bom ele explicar. Talvez ele podia até explicar um pouco mais. Não pra mim. Pros leigos, tá? Eu tô de boa. E é isso. Gostei muito desse capítulo.